Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. A FHI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora, segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Nós temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai onerar vocês, mas vai fazer muita diferença para nós. Muito obrigado aos últimos membros aí, ó, o Mauro e o Márcio, que renovaram o clube de membros. E muito obrigado ao Jean Penitente aí. Obrigado mesmo. Nós temos um segundo grande objetivo. Até o final do ano, eu quero ver se eu consigo tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara, é lá em São Paulo, teria passagem, hospedagem, dentre outros. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Desde já, eu agradeço imensamente a todos vocês. Eu estou fazendo serviço de mentoria, consultoria, estruturação de carteira, aconselhamento. Se tiver interesse e quiser saber mais a respeito, mande um e-mail aí para o canal amuinvest@gmail.com que eu explico melhor como isso funciona. Esse vídeo foi uma sugestão de Jardel, que também é um membro do canal. Ele falou: "Salve, Amu, poderia fazer um vídeo sobre o FHI? Desde já, obrigado." Então tá aqui o vídeo que ele pediu. Antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, eu tenho dois canais secundários, Amu Dicas, Amu Fiagro, e a gente tem um grande objetivo de tentar monetizar esses canais aí. Ajude-nos, por favor, a gente precisa chegar a 1000 inscritos. Então não custa nada, é de graça e é uma forma de você apoiar aí. Então, mesmo que não seja de seu interesse, vá lá e se inscreva no canal para ajudar. Esse fundo imobiliário é um fundo novo, é um fundo do setor de papéis, um fundo de recebíveis. Ele foi lançado em abril de 2021, ele é um fundo de base 100, a F Invest é a gestora, títulos e valores imobiliários, e ele tem uma liquidez até interessante por ser um fundo novo, 1 milhão em média negociado por dia. Os usuários do site não dão nota, ele faz parte do IFIX com 0,23% e conta ali atualmente com 1.700.000 cotas. Ele está sendo negociado próximo ao seu preço justo, com 3% de ágio mais caro que ele vale. É um fundo que atualmente tem um patrimônio de 171 milhões e o mercado está aceitando pagar 176 milhões. É um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 96 e o mercado está disposto a pagar 99. Tendo abril como referência, é um fundo que passou o número de 10 mil cotistas. Virando a página, a gente vê a quantidade de negociação do fundo. Atualmente 98, ele teve como mínima de 90 recentemente e máxima de R$ 103. Então, o que acontece? Durante um período, o fundo estava com muita oscilação. Então, desde mais ou menos o seu lançamento lá em abril de 2021, até mais ou menos aqui, ó, novembro de 2021, esse fundo provavelmente tinha pouca liquidez e oscilava muito, ó, muito mesmo. Então, ele teve como mínima lá em junho de 2021, R$ 90, e de lá para cá ele vem numa crescente bem interessante. Recentemente o fundo tem uma queda mais expressiva aí, ó, chegando novamente a patamares de quase R$ 96, e ele também atingiu um pico aí de quase R$ 104. E agora, atualmente, ele vem no movimento de queda, né? Virando a página, a gente vê as entregas do fundo. Essa entrega do fundo aqui, essa crescente, talvez seja ela a grande responsável pelas cotas terem disparado e terem essa melhora dela. Então, atualmente o fundo fez 2 anúncios recentes aí, ó, de R$ 1,35. O fundo já passou, na verdade, ele acabou, tá em processo, né, da sua segunda subscrição. Ela se iniciou em 20 de abril até 11 de maio e o fundo está tentando captar aí R$ 70 milhões. Virando a página, a gente vê as entregas do fundo recente, né, são entregas melhores, ó, saindo de patamares de 90 centavos, R$ 1, R$ 1,20, R$ 1,20, R$ 1,30, R$ 1,30, R$ 1,30 e as últimas duas R$ 1,35. E com isso, além de tudo, a gente vê uma estabilidade mais ou menos nas cotas. Então a gente vê o yield do fundo saindo de 0,90, 0,94 para hoje algo em torno de 1,27, 1,31, 1,34. Então, dia 13 de maio para pagar no dia 20 de maio, na época a cota R$ 100 representava esse 1,35, 1,34 de yield. Como a cota recuou, caiu, esses mesmos 1,35 atualmente estão representando 1,36.
O fundo vem com um yield acumulado de 13,63%, que é um yield bem interessante por ser um fundo de papel. E na minha opinião, e eu vou tentar mostrar isso para vocês dentro do relatório que eles mesmos trazem, é um fundo de médio risco, né? Um middle risk. Atualmente, 2 institucionais possuem posição no fundo, mas são quase irrisórias, né? Posição para institucional é uma posição pequena. E aqui a gente vê o relatório já do gestor, da gestão. Então assim, ó, eles falam que em março o fundo oferiu lucro no regime caixa de 2.700.000, equivalente a 1,52 por cota, e aí eles não distribuíram tudo, fizeram uma reserva de 17 centavos. Pelo regime de competência, o que ele tem hoje de correção monetária não distribuída, está totalizando 2.900.000, o que é 1,67. Teoricamente, o fundo tem 1,67 de valor a distribuir. Então, assim, tem uma reserva bem interessante, mas isso aí tem que ser no final do período dos CRIs ou caso ele antecipe e faça a venda desses CRIs para destravar esse valor que está lá, teoricamente, acruado, né? Segundo eles, a cota patrimonial teve uma valorização e eles falam, a distribuição dos rendimentos de março anunciados em 14 de abril para pagar dia 25 de abril foi de 1,35 e representava um yield de 1,31 na época. Virando a página aqui, a gente vê para onde que eles querem enviar os recursos da captação. Então aqui, ó, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 97 milhões. Aqui eles têm um pipeline aqui de quase 100 milhões, né? E provavelmente, se eles captarem o recurso todo, eles vão conseguir comprar a maioria desses ativos aí, ó. E são ativos com um yield até intermediário, ó. CDI mais 5, mais 6, mais 5, mais 3, mais 4, mais 2. Uns IPCAs bem agressivos, ó. IPCA mais 10, mais 7, mais 8, né? Interessante aí em que o fundo pretende aplicar os recursos. E também são setores muito menos arriscados do que setores que a gente tem visto aí de multipropriedade, né? Então, olha, incorporação, construção civil, pulverizado, incorporação, shopping center, incorporação, recebíveis, build-to-suit, pulverizado. Só de saber o setor, não necessariamente isso quer dizer que seja seguro. Não é isso. Mas os segmentos, né, são mais seguros do que multipropriedade e loteamento. Virando a página, a gente está dentro da DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Esse fundo cobra 1% de taxa, mais 20% de performance do QCD, a média do IMAB aí, mais IPCA. Isso aí para mim é irrisório, porque eu não sei calcular isso aqui. Então a gente vê na prática, tá? A gente vai ver o que as despesas do fundo aqui representam frente às receitas. Para ser mais, assim, mais completo possível, seria interessante se eles fizessem um destrinchamento das despesas. Tá? Então, assim, ó, o relatório deles traz no mínimo os 3 últimos, acumulado dos últimos 6 meses, o acumulado 2022, tem um resultado acumulado por cota. Teoricamente, tem tudo que eu acho interessante um relatório ter. Tudo mesmo. E aí, o que falta? Falta só essa questão se eles fizessem o destrinchamento das despesas para a gente saber se tudo vai para o bolso do gestor. Provavelmente não, mas como eles não fazem o destrinchamento, a gente vai ver o que isso representa aí. Até 15% é algo que eu reputo ser aceitável. Então, vamos pegar março aqui, ó. 157 vezes 100 dividido por 2,880. Em março, as despesas estão representando 5,45%. Vamos ver no acumulado dos últimos 6 meses aí. 966 vezes 100 dividido por 15,089. Então, nos últimos 6 meses, as despesas estão representando 6,40%, também totalmente em linha com o índice que eu acho aceitável aí para o fundo, né? Aqui a gente vê os ativos que o fundo possui, é outro ponto que me agrada muito. Sabidamente, eu falo isso repetidamente. O máximo de exposição que seria interessante, seja para o ativo de papel, seja para ativos de tijolos, seria 10% de exposição a um único ativo ou a um único inquilino. Por quê? Acima disso, o fundo mostra uma grande dependência e caso aconteça algum problema, no caso de tijolos, de vacância, e no caso aqui de fundos de papel, default, isso não tende a não impactar severamente o fundo. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o FLCR, inclusive eu tô até na iminência de atualizar esse vídeo sobre eles. Por quê? É um fundo aí que muitos institucionais têm ele na carteira e se posicionaram nele. E ele tem um dos seus ativos internos lá que representa 10% do portfólio. E esse ativo parece que sim, né? Vamos ter que esperar para ver. Até então, já foi anunciado que deu default nesse ativo e por enquanto não está impactando as receitas do fundo.
Mas se impactar, pode chegar a impactar os 10% aí. Agora imagina, igual alguns ativos eu já vi aqui, com 20%, 30% do portfólio. Né? Então, assim, esse é o grande motivo de não ter alta exposição. Então a gente vê aqui ó, que os ativos internos não estão por ordem de maior para menor, mas a gente não vê nenhum com alta exposição. Ó. Quase 7%, 5%, 5%, quase 9%, 9%, 8%. Então você não vê nenhum ativo com alta exposição. Aqui embaixo eles fazem uma relação do que é estratégico e o que é tático. O estratégico eles querem manter o portfólio. O tático, eles querem trocar no máximo em 90 dias. Então ele tem poucos ativos que, teoricamente, eles querem fazer giro. Os do grupo Pão de Açúcar e esse Vitacom aqui. Agora, um ponto que seria interessante o fundo trazer aqui é o seguinte, ó. Olha o que eu quero trazer para vocês. Tá vendo aqui? Infinita, acredito eu, sei lá. São 4 ativos, ó. 1,56, 1,56, 1,56 e mais 4,72. Então isso aqui é um único devedor. Seria interessante se estivesse, por mais que sejam tranches diferentes, né? Seria interessante ele colocar em algum local o resumo por devedor. Tá? Então assim, ó, 3, 4,5, isso aqui já tá dando quase 10%. Ó, Pernambuco aqui, ó, já dá os dois juntos quase 10%. Aí se a gente olhar dessa ótica, ó, o Oba, quase 6, 8, 5, 9. Dessa ótica, extrapola os 10%. Entendeu? Então assim, esse tipo de jogada que os fundos fazem é uma saída que eles fazem para ter mais de 10% de uma única instituição. E como está distribuído por várias emissões distintas, ele pode, entre aspas, se concentrar e não tem problema. Então, assim, não tem problema legal, que eu quero dizer, né? Seria interessante se ele trouxesse, pelo menos eu não vi, né, no seu relatório, em algum local onde mostrasse que tem certos ativos que ele está com por devedor, né? Baseado nesse devedor aqui, ele está excedendo esses 10% aí. Então, né, seria interessante se o fundo fosse transparente a esse ponto. A gestora vem se mostrando com atitudes e ações bem pró-cotistas, né, bem interessante, e espero que com essa subscrição deles, eles consigam diminuir bastante essa exposição que eles possuem em alguns ativos. Não sou cotista do fundo, não tenho interesse de ser, isso não é indicação de compra, venda, mas eu torço pelo cenário aí, pelo nosso cenário de fundos imobiliários e não desejo mal, desejo nada de ruim aconteça a nenhum dos ativos aí do nosso mercado. Virando a página aqui, a gente vê a concentração por indexadores, isso eles trazem aqui, né? Então, ó, CRI, hoje eles têm 80% alocado em IPCA mais 7, a média, né? Ele tem ali mais 1% em pré-fixado de 10, que hoje já não é uma boa opção, né? Isso aqui, tendo em vista essa alta da Selic hoje, já teoricamente é algo ruim. E ele tem ali mais 16% em CDI mais 5, em média. Ele tem um pequeno percentual de FIIs, eu não cheguei a comentar lá no relatório gerencial, mas se você voltar lá, você vai ver que é um fundo da Suno. E ele tem ali um pequeno percentual em caixa, né? 1,58%. Aqui fala as operações adquiridas. Virando a página aqui, a gente vê aquilo que eu falei lá atrás no início do vídeo. Ó, o próprio fundo se declara 61% high grade, de risco moderado, né? E 38% high yield. Então, assim, como o próprio fundo, ele, assim, algumas pessoas falam para mim, Amu, faz um relatório aí, ou lá naquele seu vídeo de top, coloca a distinção de fundos high yield, high grade. Isso é muito complicado, gente, porque entra no critério muito subjetivo. Se o fundo não trouxer essa classificação, para a gente classificar, isso entra muito em critério subjetivo. Não tem como eu dizer para vocês que um fundo, tá? Olha só, presta bem atenção. Que um fundo com a taxa de inflação mais 5%, que essa dívida ela seja mais segura do que outro que tem uma inflação mais 7%. Isso tudo é muito relativo. Olha o exemplo que eu quero dar. Vamos supor que essa dívida aqui, ó, de inflação mais 5, ela foi feita quando antes a Selic estava a 2. Então, na época, eu vou até arredondar isso aqui para facilitar os valores, tá? Eu vou colocar dois ativos hoje, os dois de inflação mais 10. Tá? Os dois hoje de inflação mais 10. Essa primeira aqui, ó, tem uma taxa de inflação mais 10, só que ela foi contratada lá quando a Selic estava 2%. Então, para a época, isso aqui era altíssimo risco e tinha que, assim, a pessoa estava com mãos atadas e ela queria pagar qualquer taxa e tal. Então,
Olha o risco que tinha na época. A inflação, a nossa Selic era 2, olha o spread, era de 8%. Agora imagina que essa outra foi feita nesse cenário nosso atual, em que a Selic já está chegando a 13%. E agora é uma inflação mais 10%. Será mesmo, as duas têm a mesma taxa, será mesmo que essa aqui, ó, é mais segura do que essa? Ou vice-versa, será que essa aqui é mais segura do que essa? Ora, pelas condições em que elas foram criadas, essa aqui apresentava mais risco. Porque para a época ela estava dando um spread de 0,8. Essa aqui está com um spread até menor. Tá até menor. Então, assim, do que a atual taxa de juros. O que eu quero tentar explicar, por mais que não tenha ficado muito claro, eu não sei se eu me fiz entender ou não, é que a taxa por si só não dá para eu dizer para vocês se um fundo é high yield ou high grade. A gente até fala se é médio risco, se é high yield e tal, mas essa nomenclatura tem que vir por parte da própria gestora. Se não, são apenas conjecturas nossas. Em resumo, não dá para eu dizer para vocês, sabe? Tipo, é complicado. Pelas taxas, a gente acha ativos mais arriscados ou não, mas isso não é suficiente para a gente chegar a essa conclusão. Enfim, aqui ele mostra as vendas e compras do fundo, né? Então isso aqui destrava valor para eles. O que eles fizeram aqui que nos mostra, ó? Eles compraram o SNCI e venderam o SNCI, ó. Data da última venda de FII realizada no período. Então eles compraram o SNCI aqui, ó, a R$100 e venderam a 106. Com excelente preço aí. Então eles estão girando o que der para girar. Inclusive eles venderam mais do que, né? Ó, compraram 419 mil e venderam 819 mil. Então eles venderam mais do que a posição que eles já tinham, fazendo um giro aí interessante. Continuando aqui, eles têm 97% alocado em CRI, um valor irrisório em FIIs e outro valor bem pequeno em caixa. E a maioria dos seus indexadores são em IPCA, mais um percentual em CDI e 1% em pré-fixado. Então, pessoal, o que eu tinha para falar a respeito do AFHI são somente essas informações. Gostaria de pedir e reforçar, por favor, se inscreva nos canais secundários aí, ajude-nos, né? Mesmo que não seja do seu interesse, ajude a gente a chegar aí a 1000 inscritos em cada um dos canais. A Mudicas e a Mufiagro, o link desses canais vai estar no comentário fixado. Por favor, deixa o like no vídeo, comenta o que você acha desse fundo imobiliário. Para mim, ele é um excelente fundo imobiliário, só que tem esses riscos de concentração que você tem que estar ciente. Amor, mas isso é uma excelente empresa, um excelente risco de crédito e tal, pá, sim. Mas e se der errado? Né? Ninguém espera que vá dar errado, mas pode dar errado. Então, um dos maiores bancos do mundo lá dos Estados Unidos chegou a falir. Então ninguém espera que algo vá acontecer até que aconteça. Então, olhando dessa ótica, eu não gosto de concentração nem do meu portfólio, nem que os ativos do meu portfólio tenham concentrações internas. Por favor, comenta o que você acha do fundo, se você acha ele uma boa opção. Como eu já antecipei, não tem interesse de ter, mas na minha carteira esse fundo caberia sim, só lembrando que ele é um fundo arriscado e tem que ter a dosagem de risco aí frente a isso aí. Compartilhe o vídeo, ajude-nos a chegar a 10 mil inscritos até o meio do ano. Esse meu ponto de vista, tá, eu tenho que reforçar, não é indicação de compra, venda, manutenção do ativo, por favor. Se inscreva no canal, ajude-nos a chegar a 10 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, faça-nos uma doação do Pix do canal, qualquer valor, gente, qualquer valorzinho mesmo vai ajudar imensamente. E se tiver interesse na contratação do serviço, mande um e-mail pro canal aí, que eu explico melhor como funciona. Tá aí, Jardel, espero que o vídeo tenha sido agregador, que tenha trazido algum conhecimento, ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. Ui! Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io